Tudo bem, Plihal? Um abração a você, Jailson, Mari, Marra, o fã do esporte aqui com a gente. Eu acho que 4-2 poderia ser 4-3, poderia ser 5-2, poderia ser 4-1. Eu acho que é interessante ouvir esse início de papo de vocês, que não necessariamente nossos comentaristas aí na bancada se apegam só ao placar, mas se apegam sobre o que o jogo mostrou de superioridade. O que me chama a atenção aqui? Eu vou pensar um pouquinho do que vocês falaram, mas me chama muito a tranquilidade, me chama muito a atenção a tranquilidade do Bayern para jogar e a falta de tranquilidade do Flamengo para o desafio em alguns momentos. Me chama muito a atenção a superioridade física e técnica também, por que não, do Bayern em campo. Me chama a atenção também que o Flamengo, sim, não é problema nenhum dizer, não é desmerecer, não é fazer piada com igual para igual. O Flamengo tem um teto, o Bayern administra o teto dele, às vezes ele chega perto do teto, às vezes ele reduz. E também me chama um pouco de atenção aqui, como foi essa coisa do 2-0. Acho que muita gente ali, 2-0 acabou, pode ser 7, pode ser 6, vai ser 7-1, vai ser uma lavada. E não foi exatamente. E mais do que isso, o Bayern teve que trabalhar. Vocês falaram agora de inversão de lado, estudar o Flamengo. O Bayern teve que trabalhar antes do jogo, o Bayern teve que trabalhar durante o jogo, o Bayern teve que esticar a corda e acelerar também no segundo tempo, do meio para o final, para o segundo tempo, porque o Flamengo causou isso ao Bayern também. O Bayern causa mais danos ao Flamengo, porque o Bayern é melhor que o Flamengo, e acho que isso todo mundo sabe. Precisava ser perto do erro zero, o Flamengo errou talvez um pouco além da conta no início, só que eu acho que não é simplesmente um erro de passe, é um erro provocado, por um time que é muito intenso, é muito forte, e tem uma diferença quando a primeira bola do jogo, seu lateral erra um passe para o lado, mas tem a diferença quando o adversário provoca o erro do seu lateral, tem uma diferença quando o Arrascaeta erra algum lance porque ainda não entrou no jogo, tem a diferença quando alguém provoca o erro do Arrascaeta, tem uma diferença quando o Luiz Araújo erra porque está desconcentrado, tem uma diferença quando alguém pressiona, são 4, 5, parece, sabe, um bando de leão em cima de um bicho um pouquinho menor. Então, assim, aquilo ali é provocado, aquilo ali ajuda a explicar porque que o Bayern é superior. Mas o Flamengo também causou os seus danos ao Bayern. O Flamengo fez o Bayern pensar, jogar, valorizar o jogo. Então, isso é muito interessante. Quando sai o gol do Gerson, o Bayern lamenta muito, dá para ver isso aqui com um olhar um pouco mais de cima da tribuna, onde eu estava ali, e se preocupa, e briga, e fica levemente tenso numa disputa ali na lateral, sabe? O Kompany vem chamar atenção. Então, assim, isso foi interessante. São muitas nuances. Acho que o jogo se apresenta como a gente esperava. Um Bayern muito superior, um Flamengo que precisava flertar com o erro zero quando o Bayern provocasse esse erro. Mas o que acontece? Finalização, qualidade de finalização, espaço que você não pode dar, frente da área, em qualquer contexto de futebol, é algo muito perigoso. Contra um Bayern de Munique, é mais perigoso ainda. Aí quando você precisa estar o tempo inteiro subindo a ladeira, remando contra a maré, fica um pouco mais difícil. Agora, digno jogo, digno dos dois lados, o Bayern por respeitar, por valorizar, o Flamengo por tentar entender que tem um teto, muito bacana. E acho que isso talvez possa explicar porque que, não sei se está dando para pegar no áudio, mas a torcida do Flamengo está fazendo uma tremenda de uma festa aqui até agora. Apito final canta muito, mais até do que durante o jogo, eu achei, segue festejando, sabe, segue comemorando, segue celebrando que foi esse Mundial para o Flamengo. Então acho que dá para tirar um pouco dessa impressão. Quem está aqui valorizou muito, não está bravo não, entendeu o que é o jogo, entendeu o que é o Bayern, entendeu o papel do Flamengo nesse Mundial de Clubes aqui, Plihal. Deu para ouvir perfeitamente a torcida do Flamengo, desde as tuas primeiras palavras, Mengo. Não para, Plihal, não para. Eu tô aqui, a coisa de, vou te falar, uns 100 metros de onde a torcida do Flamengo está localizada por ali, apitou o final, eu já estava aqui posicionando, vou acompanhando no celular, apita o jogo, sabia que era apito, e uma gritaria, parecia um gol. A torcida, sabe, não tem essa de lamentação, tropeço, que tomou um goleado, que sai daqui cabisbaixo, não. Tinha um limite, todo mundo sabe quem é o Bayern de Munique e o que é o Flamengo hoje, e está muito bem pago esse jogo para quem gosta de futebol. Eu penso por esse lado também. E se a gente for olhar, enxergar com uma ótica um pouco mais generosa, no 3-2 para o Bayern, o Bruno Henrique teve uma chance, ele estava em posição legal, e que se ele consegue encobrir o Neuer, ele tentou dar o tapa pelo lado. Não era uma coisa fácil de se fazer. Ainda mais que empatado o jogo. A reação do Neuer foi muito rápida. Empatado o jogo, do jeito que o Red Rock Stadium estava, ia virar Maracanã. Ia ficar difícil para o Bayern. Com todas as diferenças, com todas as desproporções, ia ficar complicado. O 4-2 é a primeira finalização do Bayern no segundo tempo. Antes disso, o Flamengo já tinha finalizado 4 vezes. Inclusive essa do Bruno Henrique. Então, assim, o Flamengo, ele voltou bem no segundo tempo. Muito bem. A entrada do Bruno Henrique fez bem ao Flamengo, porque dá essa possibilidade da bola esticada para ele brigar, ganhar na corrida, encobrir, né,
o Neuer, e aí depois sai o gol do Kane ali, enfim, e é isso, é essa tentativa de sair curto por dentro que o Luiz Araújo peca ali, né, na hora de estourar a bola, enfim, e aí sai o gol do Kane com baita passe do Kimmich, né? Aliás, o Luiz Araújo, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo, mas acabou sendo decisivo para a derrota porque ele entrega a bola em 2 ocasiões, né? Claro, você tem que levar em consideração, não pode abstrair o fato de serem jogadores muito precisos, muito bons, mas ele deu essa oportunidade. Na segunda falha, ainda mais, né? Porque já tinha conseguido ali 2 cortes por dentro ali. No primeiro tempo, quem entregou um gol, e aí diretamente foi o Pulgar, acidente de trabalho, mas ele realmente teve um primeiro tempo extremamente infeliz, né, Pedro Ivo Almeida? Por quê? No final da primeira etapa, fez uma falta dura no Kane e ele acabou se machucando, acabou machucando o pé, saiu de ambulância do estádio. Já há uma posição nova sobre a situação do meio-campista chileno. A suspeita era de fratura no pé direito, no 5º metatarso. A lesão do Neymar, né? Já há novidades nesse sentido, Pedro Ivo? Plirra, estava até dando uma olhada aqui no celular, porque enquanto a gente está ao vivo pode chegar alguma informação. Mas não, a última atualização é de pouco mais ali de 5 horas da tarde, 5h22 local, 6h22 aí do Brasil, que Eric Pulgar, substituído no primeiro tempo, seguiu para o hospital para realizar exames no 5º metatarso do pé direito. Sim, suspeita de fratura, um susto até considerável ali, teve que sair de ambulância, então a imagem acaba também pegando todo mundo de surpresa. Tão logo tem a dividida ali com o Kane, já sai mancando muito. Quem estava ali perto conversa com a gente até para passar a informação e fala, não foi tão simples. Ele teve que correr para o hospital por orientação dos médicos do Flamengo, mas por enquanto nada, fazendo exames neste momento. Assim que pintar alguma informação aqui, a gente já traz o Plihal. Boa. Jailson, você acha que essas 2 falhas do Luiz Araújo podem ter sequelas para ele na vida no Flamengo? Não. Eu acho que não, né? Aí sou eu falando, não sei a torcida, mas o Luiz Araújo, para mim, ao lado do Gerson, era um dos melhores jogadores em campo. Sim, também. Tava jogando muito bem, tava participativo, tava com muita vontade, deu para ver ali a questão da briga física, ele se entregando fisicamente mesmo, dando carrinho, tentando ali dividida, porque fisicamente ele era um pouco abaixo, né? Assim que eu digo de força, do que os alemães. E ele se entregando, mas ele acaba realmente a estourada, né, no primeiro gol, no segundo gol, né, estourada para frente dentro da área, ele acabou ali tentando tirar de qualquer jeito e a bola acaba caindo na entrada da área, não tinha ninguém. E depois ele tenta sair driblando. A real é que durante a semana, antes do jogo, a gente falava, poderia ser ou um jogo muito parelho em relação à posição dos times, da forma que os 2 times jogam em relação à posse da bola, aquela briga e tudo mais, ou seria um atropelo, ou poderia ser um atropelo do Bayern de Munique. E a questão também é outra que a gente levantou durante a semana, a Mari P estava até do meu lado no SC1, que eu falei, a gente estava trocando ideia sobre você não pode cometer erros nesse tipo de jogo assim, você não pode falhar.